O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o cantor lírico Rodrigo Rangel. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, agradeço a TV Câmara a gentileza do convite. Vamos começar falando sobre a sua trajetória. Você é nascido em Jacareí, né? Sim, natural daqui. E tem alguém na família que é ligado à música ou não? Como é que você descobriu essa sua veia musical? Não, absolutamente. Pelo menos não que eu saiba, né? Proximamente falando, ninguém que tenha seguido carreira artística. No meu caso, desde muito criança, eu sempre pressentia a minha vocação para as artes, gostava muito de desenhar, depois tive interesse pelo teatro. E no caso da música foi uma coincidência, entre aspas, o fato de participar de um grupo evangélico, um grupo cristão, que precisava de alguém que tocasse piano, né? Então, por conta disso, a minha mãe resolveu financiar, digamos assim, os meus estudos de piano no conservatório. E isso com que idade você entra lá? Acredito que de 13 para 14, mais ou menos, já pré-adolescente. Mas você já gostava, já queria isso? Como é que você começou a desenvolver isso? Sim, eu sempre tive muito gosto para música, no sentido de prestar muita atenção, seja assistindo TV ou qualquer coisa assim. Mas a vocação realmente surgiu com essa idade por influência da igreja, de observar outros músicos, em particular um maestro, por quem eu tenho muita gratidão até hoje, que também é natural daqui de Jacareí, Luiz Eduardo Corbani, e que há muito tempo já não mora na cidade. Digamos que foi a minha primeira influência, né? Ele era pianista, pianista, compositor, e de observá-lo tocar e tudo mais surgiu o interesse no instrumento. Mas a sua família escutava música, né? Você na sua infância, você lembra de que tipo de músicas que se escutava na sua casa? Olha, o meu pai, que já é falecido, gostava muito de música sertaneja, que eu me lembre, né? Mas não veio dele a influência, o gosto pela música especificamente falando. Então, assim, na verdade, por parte de mãe, ninguém tocava nenhum instrumento, né? Dentro de casa, a minha relação com a música se dava mais pela TV. Então, talvez minha lembrança mais remota fosse de algum programa de TV, tipo Rá-Tim-Bum ou coisa, programa da Xuxa, coisas contemporâneas à minha infância, né? Mas o interesse e a proximidade maior com o estudo da música e tudo mais veio por causa da igreja. E essa sua entrada no coro da igreja, né? Aí com 13 anos, como é que você, no início, começa a perceber que era esse caminho que você queria trilhar mesmo aí para frente? Porque é uma decisão que vem numa idade meio difícil, né? Sim. Pré-adolescência, adolescência. Como é que a partir daí você começa a se descobrir nesse ramo musical? Então, como eu dizia, desde pequeno eu sabia que queria ser artista no sentido da palavra de alguém que queria viver profissionalmente da arte, né? Nesse sentido. Sempre gostei muito de desenhar, mas exatamente por na família não ter ninguém que tenha seguido essa carreira, digamos que eu não tive o devido estímulo, né? Depois eu queria fazer teatro. Eu me lembro até de um episódio, assim, acho que com 7, 8 anos, de pesquisando, na época existia ainda o catálogo telefônico, né? A geração de hoje nem sabe o que é isso. Mas descobri o número de uma filial da TV Globo, aí eu liguei, peguei o telefone, não sei o que, liguei no Rio, falei, olha, eu queria fazer novela. Como é que eu posso fazer para fazer um teste aí, não sei o que. Então eu queria ser ator. Eles responderam o que para você nesse telefonema? Eles disseram que eu tinha que ter a carteira da ordem para poder fazer o teste e aí me inscrever por aquele telefone mesmo, mas tinha que ter um registro, né? Que eu sabia que eu não tinha esse registro. Então a música foi a terceira das opções que acabou fazendo a família se convencer. Não, vamos investir na música porque isso será útil em relação à religião. Mas foi assim, uma coisa muito rápida e inexplicável. Eu acho que é coisa de vocação, porque eu comecei a estudar piano, aprender, portanto, a tocar música religiosa. Em função do tipo de música que se fazia, que era música coral, havia a necessidade de ser mais voltado para o clássico, para o erudito. Então logo eu comecei na música erudita, né? Só que assim, mal eu comecei a tocar música erudita e eu já estava ouvindo Chopin, Mozart, Beethoven, e aí
eu peguei, cheguei e falei para minha mãe um dia, não, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero ser pianista. E foi natural para você começar a ouvir esses pianistas clássicos? Foi natural? Absolutamente, absolutamente fora de contexto. Para os adolescentes da minha idade, enquanto a maioria na hora do intervalo, né, no antigo recreio da escola, estava correndo para lá e para cá, eu ficava sentado com o Discman, eu lembro ouvindo, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, coisas desse tipo, né? O que dava um contexto bem poético até as cenas, porque tudo que você observa ouvindo música parece que você está assistindo a cena de um filme, né? Então foi mais ou menos assim. E eu cheguei para a professora de piano e falei, não, olha, o negócio é o seguinte, um dia eu cheguei com uma partitura, nem me lembro onde eu consegui, de uma polonese de Chopin, que era uma peça muito difícil tecnicamente. Falei, eu gostaria de tocar essa música, vamos parar um pouco com esse outro repertório. E ela falou, mas isso é muito difícil, nem eu toco isso, né? nem eu pratiquei esse tipo de repertório, não sei o quê. Então eu comecei no piano por conta da igreja, mas tão logo quando vi estava imerso nesse universo da música clássica. E nesse ambiente escolar que você falou que não era tão comum os adolescentes ouvirem esse tipo de música, quais eram os comentários dos seus amigos quando eles perguntavam o que você estava ouvindo e você falava isso para eles? Tô ouvindo Chopin, tô ouvindo... Acho que deviam se perguntar de que planeta eu vim, ou alguma coisa desse tipo, né? Tipo, ouvia um pouquinho no fone e logo se desinteressava. Mas eu tenho um amigo com quem mantenho, né, um vínculo grande até hoje, que por acaso ele gostava muito de ouvir Beatles. Então ele também era outra pessoa que veio de outro planeta para a época, né? Especificamente Beatles. O nome dele é Dione. E então, nessa mesma época em que eu ouvia música clássica, ele me levou a influência de ouvir os Beatles e começar a gostar de ouvir o pop, mas um pop que também não era contemporâneo àquela época, né? Anos 90, por aí. E a partir de que momento você começa a sair do piano e para a voz, para o canto? Então, de maneira também totalmente inusitada. O que aconteceu foi o seguinte, como eu comecei a estudar piano já com certa idade, 13 para 14, e a maioria dos pianistas chamados concertistas, né, os que tocam com grandes orquestras, começam exatamente com 4, 5 anos, né? A minha professora, Nilceia, daqui de Jacareí também, do conservatório onde eu estudava, muito pé no chão, um dia me disse, olha, para você seguir carreira como pianista existem várias possibilidades, mas como concertista as possibilidades são mínimas. Então eu te aconselho a continuar estudando piano, que você gosta tanto, mas procure um outro instrumento ou um outro campo da música onde o piano vá te complementar, mas que não seja o teu instrumento principal. E um dia, num recital de apresentação de alunos do conservatório, eu me lembro bem, foi convidado de São José dos Campos, eu só não me lembro o nome do conjunto, mas era um grupo vocal, né? Era um quarteto e tinha um regente que apresentou músicas da Renascença, música clássica ali da Idade Média, e eles cantaram músicas a capela, né? Ou seja, desprovido de acompanhamento, só no vocal. E eu fiquei impressionado com as harmonias, que a música da Renascença tem um tipo de harmonização muito diferente do que a gente está acostumado. Então eu ouvi aquilo e fiquei com tamanho encantamento que eu falei, tá aí, já sei qual vai ser o meu próximo instrumento, eu vou estudar canto e quero trabalhar com vozes. Foi exatamente assim. Você nunca tinha cantado antes? Não. Estudado canto, não. E aí a gente já está falando de uma época da minha vida em que eu já estava na fase pré-vestibular. Com 17, 18, por aí. Exatamente. Que é época mais ou menos que os meninos costumam mudar de voz. Eu já tinha, inclusive, mudado de voz, já tinha voz adulta, no meu caso, e eu decidi estudar regência coral. Então eu fiz o vestibular, fui para uma instituição em São Paulo chamada ULM, na época chamava-se ULM, Universidade Livre de Música, depois mudou para Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, existe até hoje essa instituição, chama-se Escola Municipal do Estado de São Paulo, que é mantido pela Santa Marcelina. E aí fiz a prova para o curso de regência e passei, né? Como eu já tinha bastante prática, vivência musical, não só de piano, mas de teoria musical, as outras matérias complementares, o maestro, o professor catedrático me ouviu e falou, você tem condição de estudar regência, e foi assim que eu fui para São Paulo, começar a estudar em São Paulo. E aí você abandona o piano?
Continuo estudando piano, porque no caso da prática da regência, principalmente, o piano é um instrumento fundamental. Não que não hajam regentes que não sejam pianistas, mas o piano certamente é o instrumento mais completo que existe, né? No piano, tanto pela extensão de teclas que ele tem, como por várias outras razões, ele é um instrumento que veja a versatilidade dele, né? Ele está presente não só na música clássica, como no jazz, como no rock, no pop. Então ele é um instrumento completo. E geralmente todo regente estuda piano por isso. Porque no piano você pode, por exemplo, estudar uma sinfonia de Beethoven sem necessariamente estar à frente da orquestra. Você executa, né? E essa descoberta sua nesse ramo agora como cantor, e no começo com a voz que eu falei que estava mudando, você falou que já tinha uma voz de adulto. Sim. Foi uma voz que de cara agradou os professores? Como é que eles te deram esse retorno? Modéstia à parte, no caso do curso de regência, uma das coisas que eu tive de fazer para ser aceito no curso foi exatamente reger uma peça, né? Claro que eu procurei um professor para me preparar para isso, para essa finalidade, mas notava-se que eu ainda não tinha nenhuma experiência como regente, né? Mas como era regência coral, eu fui direto porque existe a regência orquestral, que é um curso à parte, e eu fui especificamente para o curso de regência coral, eu queria trabalhar com vozes. Chamou a atenção do maestro exatamente a voz, né? Ele falou, você tem um material muito bom, então eu vou te aprovar principalmente por isso, inclusive porque, além das outras notas que eu tirei nas provas técnicas, você tem muita aptidão para o canto, né? E era uma coisa que você não tinha descoberto ainda, né? Não, foi tudo muito rápido. Não cantava nem no chuveiro, né? Não, cantava na igreja, né? Cantava por causa da minha vivência religiosa. Então, eu tive essa influência, porque o estilo de música, como eu disse antes, na música, na igreja que eu frequentava, coincidentemente, o estilo dos corais era muito mais para música erudita, o estilo, do que para música pop, né? Porque existem diferentes formas de se fazer música religiosa, sobretudo hoje em dia. Nesse caso, e naquela época especificamente, esse maestro que eu mencionei, o Luiz Eduardo Corbani, com toda a influência da música erudita, então era uma coisa bem tradicional, portanto bem voltada para a música clássica. Isso com certeza foi um fator decisivo para eu gostar do ramo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, que cuidados que você toma com a sua voz hoje? Olha, basicamente são os cuidados mais simples possíveis para não ficar doente. Isto é, para não ficar resfriado, para não ficar gripado, né? Gelado, essas coisas? Exatamente, evito choque térmico, não tomar friagem, tomo gelado, gosto de beber coisas geladas, mas claro que não em épocas de apresentação, se eu tiver alguma coisa para cantar, por exemplo, eu evito, né? O choque térmico principalmente, e se eu tiver que cantar, claro, não comer coisas muito pesadas, condimentadas e por aí vai. Tá certo, a gente vai fazer então a nossa primeira pausa aqui, o programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.